Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador e assinante da rede de TV Mais TV Arte HD. Hoje, 3 de julho de 2024, está no ar o Jornal Regional. E você vai acompanhar conosco as principais manchetes do Brasil, das cidades, da nossa região e do mundo. Governo brasileiro proíbe Meta de usar dados de brasileiros para treinar inteligência artificial. Dólar comercial volta a disparar após fala de Lula. Eleições municipais. Começa dia 20 as convocações partidárias para oficializar candidaturas. Furacão Barry devasta Caribe e Venezuela. Já são 6 mortos e 5 desaparecidos. E os Correios anunciam concurso público para mais de 3 mil cargos para carteiros. Está no ar o Jornal Regional. Em uma decisão inédita no país, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ANPD, proibiu a Meta, dona do Facebook, Instagram e do WhatsApp, de usar dados pessoais de brasileiros para treinar seus sistemas de inteligência artificial, o IA. Acompanhe. A Meta começou a utilizar os dados pessoais de brasileiros para treinar as ferramentas de inteligência artificial generativa de seus aplicativos. A ação foi proibida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, alegando risco de dano grave e irreparável aos direitos fundamentais dos usuários. Por isso, a agência estabeleceu uma multa de R$50 mil por dia, caso haja o descumprimento da gigante de tecnologia. Em nota, a Meta diz estar desapontada com a decisão da ANPD. Afirmou que o treinamento de IA não é algo único dos serviços oferecidos e que é mais transparente do que muitos participantes dessa indústria. Ressaltou que a abordagem cumpre com as leis de privacidade e regulações no Brasil. Para o Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, a Meta também não ofereceu uma forma fácil para evitar a coleta de dados, mas é possível, após passar por 5 páginas, pedir a desativação desta permissão. O pedido é feito pelo Instagram. É preciso acessar a tela do perfil e tocar nos 3 riscos na parte superior direita da tela. Na página Configurações e Atividades, no final, clique na palavra Sobre e entre na política de privacidade. E, mais uma vez, acionar os 3 traços na parte superior direita da tela. Em outras políticas e artigos, há a opção como a Meta usa informações para recursos e modelos de IA generativa. Nela é possível abrir o destaque em azul que diz direito de se opor. Será necessário preencher o formulário e enviar. A solicitação é válida tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Se o pedido for aceito, a confirmação chegará no e-mail cadastrado. Um processo longo, mas importante para garantir a sua privacidade e da sua família. Esses dados têm sido utilizados, inclusive, como a própria decisão traz, não apenas de adultos, mas também de crianças e de adolescentes que têm naturalmente uma complexidade maior para que consigam entender exatamente sobre o tratamento de seus dados. Como usuário, é fundamental que tenhamos uma leitura, ainda que preliminar, dessas políticas de privacidade, que esses documentos não sejam extensos, e daí a importância que a autoridade fiscalize a extensão de conteúdo desses documentos, e também que essas grandes redes elas colaborem trazendo a informação de forma visualmente fácil e com linguagem acessível a toda a população. Com essa medida, a Agência Nacional de Proteção de Dados põe um freio na inteligência artificial do Facebook. A decisão foi anunciada em despacho decisório publicado na terça-feira, dia 2 de julho, no Diário Oficial da União. E o dólar comercial voltou a disparar após novas falas do presidente Lula ao criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Nós temos que fazer alguma coisa.
Eu não posso falar que é possível fazer, porque senão eu estaria alertando os meus adversários. Lula voltou a criticar Roberto Campos Neto. O que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Sabe? Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado. Eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. O Lula disse que vai reunir o governo para estudar medidas que contenham a escalada da moeda americana. As declarações do presidente foram dadas em uma entrevista da Rádio Sociedade da Bahia. Em Portugal, um evento do Banco Central Europeu, Roberto Campos Neto rebateu as críticas do presidente Lula. Acompanhe. Nós precisamos separar qual é a narrativa política e qual é o trabalho técnico que nós precisamos fazer, disse ele. O dólar comercial abriu em queda, mas ganhou tração com as declarações de Lula. Na máxima do dia, bateu R$ 5,70, mas depois praticamente devolveu toda a valorização. Fatores externos também explicam o aumento da moeda americana. As incertezas sobre as eleições no mundo, especialmente nos Estados Unidos, e a decisão do Banco Central americano de manter juros mais altos lá fora, por exemplo. Em Brasília, o ministro da Fazenda deu pistas do que pode ser feito para segurar o dólar. Eu acredito que o melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação à autonomia do Banco Central, como o presidente fez hoje de manhã, quanto em relação ao arcabouço fiscal. Não vejo nada fora disso, autonomia do Banco Central e rigidez do arcabouço fiscal. É isso que vai tranquilizar as pessoas. Mas descartou a redução de IOF sobre o câmbio. Não sei de onde saiu esse rumor, mas não. O Banco Central dispõe de alguns instrumentos para conter o dólar. Pode vender swaps cambiais, em que paga a valorização do dólar num certo período e recebe do investidor a variação da Selic. Ou fazer leilões de linha, em que vende dólares com compromisso de recompra no futuro. Outra é simplesmente inundar o mercado com a moeda americana. Pode também aumentar os juros para atrair dólares do exterior, mas isso o presidente Lula rechaça. E já começam no próximo dia 20 as convenções partidárias para oficializar os candidatos e candidatas a prefeito e vereadores nas eleições de outubro. Os partidos vão dividir quase 5 bilhões de reais do fundo eleitoral e terão que cumprir as regras mais duras sobre candidatura de mulheres. A primeira prefeita do Brasil e da América Latina foi eleita em 1928, quando sequer existia o voto feminino no Brasil, direito que as mulheres conquistaram só 4 anos depois. A eleição de Alzira Soriano para governar a pequena cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, aconteceu graças a uma lei estadual que autorizava a participação das mulheres na política potiguar. Quase um século depois, as mulheres são maioria no eleitorado e minoria nas esferas de poder. Nas últimas eleições municipais, em 2020, apenas 663 dos mais de 5.500 municípios elegeram prefeitas e 17% das cidades não elegeram nenhuma vereadora. Para estimular as candidaturas femininas, a legislação eleitoral estabelece que cada sigla ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, e o mesmo percentual do fundo eleitoral para os gastos de campanhas. Conforme estabelece o calendário eleitoral das eleições de 2024, sob a resolução do TSE 23.738/2024, os partidos e as federações poderão realizar convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto deste ano. Após a escolha dos candidatos nas convenções, a legenda já pode solicitar os registros das candidaturas à Justiça Eleitoral, o que deve ser feito até o dia 15 do mês de agosto. A federação partidária, registrada no TSE, também está habilitada a participar das eleições. Porém, neste caso, as eleições dos partidos que compõem
deverão ocorrer de maneira unificada, como se a federação fosse uma única legenda. E um furacão de classificação 5, mais alta da escala, atingiu o Caribe e parte da Venezuela, causando estragos e deixando um rastro de mortes e desaparecimentos. O furacão Barry se formou no Atlântico e atingiu Granada em apenas 2 dias. O furacão Beryl se formou no Atlântico e atingiu primeiro Granada, no Caribe. Segundo as autoridades, em meia hora, destruiu uma das ilhas de 9.000 habitantes. De categoria 5, maior da escala, Beryl se intensificou de forma surpreendente em apenas 42 horas. Os ventos, que ultrapassaram 240 km por hora e provocaram os maiores impactos no Caribe, onde há registros de mortes. Na Venezuela, também há registros de vítimas e desaparecidos. Estados costeiros entraram em alerta máximo e os voos foram suspensos. A Estação Espacial Internacional da NASA conseguiu registrar imagens do furacão. Uma das principais explicações para a intensidade inédita de Beryl é que as águas do Atlântico estão mais quentes em relação até mesmo à temporada normal de furacões prevista para setembro. Beryl avança em direção à Jamaica, onde deve chegar nesta quarta-feira, e ainda deve passar próximo às Ilhas Caimã e à Península de Yucatán, no México, na sexta-feira. O fenômeno ainda pode causar ondas com potencial de destruição no Haiti, país que já vive uma crise de violência promovida por gangues que tomaram o poder. Na capital, Porto Príncipe, já causaram milhares de mortes. A ONU adiantou que está pronta para socorrer o país. Há pelo menos 500 mil de pessoas desabrigadas, segundo a ONU. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu com representantes do governo haitiano e também ofereceu apoio. O fenômeno registrou ventos de 249 km por hora nesta terça-feira, dia 2 de julho, e deve causar tempestades no país caribenho na quarta-feira, dia 3. A expectativa é de que o fenômeno chegue à Jamaica e atinja o país com ventos potencialmente fatais e tempestades. E uma notícia boa para os concurseiros. Preste atenção. O edital para o concurso dos Correios será publicado em agosto. Serão 3.200 vagas abertas, prioritariamente para a função de carteiro, mas haverá também cargos para nível superior. O plano é de que os novos contratados sejam convocados ainda este ano. Acompanhe. O edital para o concurso dos Correios será publicado em agosto. Serão 3.200 vagas abertas, prioritariamente para a função de carteiro, mas haverá também cargos para nível superior. O plano é que os novos contratados sejam convocados ainda neste ano. Junto com o concurso, também foi anunciado um programa de demissão voluntária. Segundo a presidência da companhia, essa é uma demanda da estatal e a expectativa é de adesão de 3.000 funcionários. Desde 2011, os Correios não realizam processos seletivos. A empresa acumula uma defasagem de cerca de 5.000 cargos desocupados. E vamos agora às notícias locais. A polícia prendeu o suspeito da chacina contra a família em Teresópolis. Uma ação conjunta entre as polícias militar e civil prendeu na madrugada de terça-feira, dia 2, Eujaíque José Pereira, de 46 anos, suspeito de ter matado 4 pessoas da mesma família no município de Teresópolis, na região serrana. O crime aconteceu na fazenda Arrastã, na zona rural, no domingo, dia 30. Os corpos de 2 homens e uma mulher foram encontrados dentro do imóvel e uma outra mulher foi localizada em um rio próximo. A filha do casal morto na chacina conseguiu sobreviver com a ajuda de Roberta Ferreira, ex-companheira do suspeito do crime. A menina de 7 anos estava na fazenda com os pais, Anderson Ribeiro, de 44 anos, e Gerciane Gournier, de 33, e o tio Evandro Santos Gournier, de 27, e de acordo com as investigações, a criança foi levada de um cômodo para o outro por Roberta para que não fosse encontrada pelo suspeito. Logo em seguida, a mulher fugiu e foi perseguida
pelo suspeito que a matou com um tiro. Após o crime na fazenda Rastã, a polícia militar encontrou apenas a menina com vida. Evandro, Gerciane e Anderson foram encontrados mortos dentro de casa, enquanto o corpo de Roberta, ex do suspeito, estava em um rio. As investigações apontam ainda que Eujaique teria cometido o crime porque na sexta-feira, no dia 28, Roberta terminou o relacionamento entre os dois. A polícia acredita que a família estava acolhendo a mulher após o rompimento até que ela encontrasse um novo lar. A criança estava sob os cuidados de familiares. O suspeito chegou a fugir do crime, mas foi encontrado na madrugada desta terça-feira, dia 2, na estrada do Parque do Imbuí. E a 35ª Exposição Agropecuária de Papucaia chegou ao fim, mas foi um sucesso. Foram 4 dias de muita música, lazer para todas as idades, exposições, gastronomia, um final de semana dedicado a todas as famílias cachoeirenses. E em Guapimirim já está disponível a vacina contra a dengue em todas as unidades de saúde, para a faixa etária de 10 a 14 anos. Lembrando que a vacina é a forma mais eficaz de proteção contra a dengue e suas complicações. Não deixe para depois, vacine-se. E vamos agora à previsão do tempo. O Rio amanhece congelado e à tarde temperaturas estarão próximas a 30 graus centígrados. Confira as previsões climáticas com o Clima Tempo. Já no sudeste do país, com a influência do ar mais seco, teremos uma quarta-feira de sol, de calor em São Paulo, já com temperatura podendo chegar aos 26 graus. Em Belo Horizonte não tem expectativa de chuva, o tempo segue firme no Rio de Janeiro e a umidade do ar pode até ficar mais baixa. Já em Vitória, bastante variação de nuvens ainda no decorrer do dia, mas com tempo firme. Deve chover apenas de maneira mais fraca no extremo norte capixaba. Já no centro-oeste do país, o destaque para essa quarta-feira ainda é a grande amplitude térmica. Teremos um começo de manhã gelado nas cidades mais ao sul de Mato Grosso do Sul, mas tempo firme em Campo Grande. A temperatura máxima volta a disparar em Cuiabá e a umidade relativa já deve ficar em alerta, até abaixo dos 20%. Já em relação às temperaturas, mínima prevista de 12 graus em Porto Alegre, com máxima que não deve passar dos 19. No Rio de Janeiro, destaque para o amanhecer gelado, com mínima em torno de 14 graus. À tarde, a temperatura já volta a se aproximar dos 30. E em Cuiabá, destaque para o calorão de 36 graus. Vamos agora à Copa América falando de esportes. O Brasil reforça o desencanto e empata com a Colômbia e pega o Uruguai nas quartas da Copa América. A partida será disputada no sábado às 22 horas, hora de Brasília, em Las Vegas. Vinícius Júnior está suspenso e não estará em campo após receber o segundo cartão amarelo na competição. A seleção brasileira fez uma partida fraca em Santa Clara pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa América. Com empate de 1-1 contra a Colômbia, a seleção terminou essa etapa na segunda colocação, com apenas 5 pontos. A partida começou bastante equilibrada, com as duas seleções criando situações perigosas em lances ofensivos. James Rodrigues acertou o travessão e a cobrança de falta, mas Rafinha foi mais feliz na oportunidade brasileira. O atacante acertou um chute precioso no ângulo superior esquerdo do goleiro colombiano, que ainda chegou a tocar na bola, mas só ajudou a empurrá-la para a rede. Vale lembrar que esse foi o primeiro gol de falta do Brasil desde novembro de 2019, quando Felipe Coutinho anotou diante da Coreia do Sul. Minutos depois, Sanches balançou as redes e um cabeceio após a cobrança de falta de James, mas o juiz anulou o gol da Colômbia com auxílio do VAR. E essa foi mais uma amostra do que os colombianos estavam dispostos a fazer com o placar adverso. Depois da inauguração do placar, a seleção brasileira sumiu em campo. Só a Colômbia atacou, liderada pelo São Paulino James.
No fim do primeiro tempo, Munhoz recebeu o passe pelo lado direito da grande área brasileira e tocou na saída de Alisson para empatar o placar na Califórnia aos 46 minutos. E a Prefeitura de Magé firma parceria com a Embrapa para incentivar a agricultura da cidade. A Prefeitura assinou o termo de cooperação técnica que irá trazer grande ganho tecnológico para a agricultura, com experimento agroecológicos e economicidade para a agricultura familiar municipal e região do entorno, fornecendo um ponto de cultura e turismo científico, ampliando a variedade e diversidade do plantio, principalmente da soja e da mame, grande aposta na agricultura da cidade. O município de Magé conta hoje com cerca de 1.200 agricultores e familiares, e a projeção é dobrar este número até o ano que vem. Segundo o subsecretário, o objetivo é ampliar o número de agricultores que irão plantar não só a soja, mas outras culturas que a Embrapa estuda e multiplica, como o feijão com mais vitamina A, batata doce também com mais vitamina A, mandioca e milho. E agora uma última notícia que chega aqui aos bastidores da Rede de TV+. Uma quadrilha que coordenou o roubo de quase 30 caminhões na Baixada Fluminense tem irmãos apontados como chefes. Acompanhe conosco. 2 irmãos são alvos de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, dia 3, acusados de chefiarem uma quadrilha que rouba caminhões em Duque de Caxias, Japeri e Guapimirim, cidades da Baixada Fluminense. Os agentes tentam cumprir 7 mandados de prisão preventiva. Até às 6h50, 5 pessoas já haviam sido presas. De acordo com a 63ª DP de Japeri, só em 2023, os criminosos chefiados por Antônio Lima de Castro e Felipe Lima de Castro roubaram pelo menos 30 caminhões e, em sua maioria, do tipo MUC, que consiste em uma estrutura de grande porte para içamento e transporte de cargas, possuindo grande valor de mercado. Ao todo, de janeiro a dezembro de 2023, o grupo teria dado um prejuízo estimado de cerca de 15 milhões aos donos dos veículos. Segundo a polícia, as investigações começaram em setembro do ano passado, após um roubo cometido em Magé. Os criminosos usam um sítio em Mauá para esconder os caminhões roubados, desativar sistemas de buscas e, em seguida, adulterá-los. Essas foram as principais notícias do dia e nós terminamos por aqui esta edição, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, nossa equipe técnica, vocês que também nos acompanham através das redes sociais, desejando uma semana maravilhosa para todos, agradecendo a todos vocês e convidando para que tenhamos amanhã um encontro com um plantão de notícias. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Esse ano tem eleição para as prefeituras e câmaras municipais. E tem gente querendo saber o que são e quando ocorrem as convenções partidárias. Eu sou a Mariana Fabre e esse é o Tira Dúvidas das Eleições, onde a gente responde a essa e outras perguntas sobre o processo eleitoral. É o seguinte, convenção partidária é uma reunião dos filiados a um partido para discutir assuntos de interesse da legenda. E funciona assim, quando as convenções partidárias não têm caráter eleitoral, elas podem ocorrer a qualquer momento. Mas quando são para definir candidaturas e formação de coligações, elas devem se realizar entre 20 de julho e 5 de agosto do ano da eleição.
Tem mais alguma pergunta sobre as eleições? Manda pra gente pela ouvidoria ou pelas redes do TSE. Valeu pela companhia e até a próxima! A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra, no mar, no ar. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagino o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis.